Olá, eu sou o Jefferson e hoje em Química iremos falar sobre separação de misturas. Antes de falarmos da separação, vamos relembrar o conceito de misturas? Então, mistura é a junção de duas ou mais substâncias que podem ou não formar algo uniforme. Pensemos no que temos quando adicionamos um pouco de sal na água. Não temos mais uma substância única como a água e o sal que foi adicionado a ela, mas sim uma mistura. Uma mistura uniforme, já que não conseguimos visualizar camadas. Agora, se adicionarmos um pouco de areia à água, teremos também uma mistura com duas camadas ou fases. Temos no primeiro caso uma mistura homogênea e no segundo caso uma mistura heterogênea. Na química, temos as técnicas de separação de misturas, que são procedimentos utilizados para recuperar as substâncias presentes nas misturas. Essas técnicas variam de acordo com as propriedades físicas dos compostos: densidade, solubilidade, ponto de fusão, ferromagnetismo e tamanho das partículas. Os métodos de separação de misturas podem ser divididos em dois grupos: processos mecânicos e processos físicos. Dentre os processos mecânicos temos a catação, que consiste na separação dos compostos por diferenças de tamanho. Um exemplo é a catação do feijão, separando a sujeira dos grãos. A decantação, que envolve a separação de compostos insolúveis, ou seja, que não se misturam, e com a diferença de densidade. Os compostos mais densos se depositam no fundo do funil de decantação, utilizado no processo, e é retirado pela parte inferior, como mostra a figura. A centrifugação é usada para separar sólidos de líquidos ou líquidos de líquidos, através da força centrífuga gerada pelo aparelho centrifugador. Com isso, os componentes mais densos se depositam no fundo, formando fases bem definidas. Na flotação, bolhas de ar ou gases empurram partículas sólidas para a superfície de líquidos com densidade superior a elas. Separação magnética ou imantação, que consiste na separação de substâncias ferromagnéticas, ou seja, que são atraídas por ímãs, de outras sem essa característica. O ímã atrai a substância ferromagnética deixando a outra. Separar limalha de ferro de areia pode ser possível com essa técnica. As filtrações simples e a vácuo, utilizando papel filtro para separação de sólidos de líquidos. O diferencial da filtração a vácuo é a utilização de uma bomba de vácuo que suga o líquido mais rapidamente, tornando o processo mais eficiente. Na dissolução fracionada, é adicionado um solvente em uma mistura onde apenas um componente é solúvel nele. Pensemos em uma mistura de areia e sal. O sal é solúvel em água, enquanto a areia não. Ao adicionarmos água na mistura, conseguimos realizar a separação. Outros métodos podem ser usados depois para isolar o sal e a areia. Já dentro dos processos físicos, temos tanto a destilação simples quanto a fracionada, que utilizam a diferença de ponto de fusão dos componentes para realizar as separações pela evaporação. A destilação simples é utilizada para misturas de sólidos com líquidos e a fracionada de líquidos com líquidos. E por fim, temos a filtração. Esse método utiliza a diferença de solubilidade dos compostos da mistura para separar, para realizar a separação. Como exemplo, temos o café. Algumas substâncias presentes no café, como a cafeína, se solubilizam na água quente e pela filtração, essa nova mistura é separada da borra. Agora que revisamos os métodos de separação de mistura, vamos entender como o Enem cobra esse conteúdo? O texto base de uma questão do Enem de 2021 diz o seguinte: para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas, na seguinte ordem. Analisando a tabela que vem logo abaixo, vemos que ela apresenta as etapas utilizadas. Ela nos traz que a catação foi utilizada para separar grãos de feijão, a imatação para limalha de ferro, a flotação para bolinhas de isopor, a filtração para a areia e a evaporação para o cloreto de sódio. O enunciado da questão pergunta: em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Pensemos bem. A adição de água pode envolver a solubilização de algum componente da mistura ou separação pela diferença de densidade, não é mesmo? Analisando os processos apresentados em cada alternativa, temos: letra A, 1. Catação. Não precisa utilizar um solvente como a água, pois é um processo manual. A letra B, fazendo referência à imantação,
Também não é necessário utilizar um solvente, já que neles utilizamos um ímã para separar os componentes. Na letra C, a flotação, podemos utilizar água para que as bolinhas de isopor se posicionem na parte superior do sistema, não é mesmo? Nas técnicas de filtração e evaporação apresentadas nas letras D e E, a ideia é separar componentes que estão na presença de água, a areia, que não está dissolvida nela, e o cloreto de sódio que está. Dessa forma, a letra C é a alternativa correta. Outra questão do Enem de 2022 apresenta o seguinte texto base: a água bruta coletada de mananciais apresenta altos índices de sódio suspensos, o que deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água limpa e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoratação. A pergunta no enunciado é: qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Vamos analisar as alternativas. Letra A, coagulação. Ela envolve o processo de condensação de impurezas presentes na água, ou seja, a formação de flocos de impureza para uma melhor remoção. Posteriormente, eh, logo, não se aplica à questão inicial. Na letra B, temos a decatação. Ela pode ser uma boa opção, pois ela separa a água dessas impurezas coaguladas na superfície. Mas vamos analisar as próximas opções? Na letra C, a filtração pode ser utilizada para remover partículas sólidas, mas não fará em grande quantidade. Na letra D, temos desinfecção. Ela atuará na eliminação de micro-organismos, enquanto a fluoratação, apresentada na letra E, na adição de flúor à água já tratada. A decantação será então uma técnica que retirará mais partes sólidas. Então a letra B é a correta. E outra questão do Enem de 2024 diz o seguinte no texto base: o magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon magnésio e o hidróxido de cálcio, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio, pouco solúvel, e íons cálcio de acordo com a equação química. Depois temos a equação química da reação, que nos apresenta a reação química detalhada no texto. Podemos observar que o hidróxido de magnésio está no estado sólido, o que indica que temos uma mistura heterogênea com duas fases. E por fim, o enunciado pergunta: o método adequado para separar o hidróxido de magnésio dessa mistura é, considerando que o hidróxido de magnésio não se solubilizou ou se solubilizou pouco na mistura obtida ao final da reação, podemos pensar em técnicas que são adequadas para separar uma mistura heterogênea. Vamos analisar as alternativas? A filtração apresentada na letra A pode ser usada para isso, já que o sólido pode ficar retido no filtro de papel. A catação apresentada na letra B é inviável, tendo em vista que as partículas são muito finas. A destilação e a evaporação nas letras C e D não dariam conta de retirar os íons cálcio presentes no meio. Já a dissolução dada na letra E é inviável, já que os componentes já estão dissolvidos em um solvente e o que pretendemos isolar é insolúvel nele. Com isso, temos a alternativa A como correta. E encerramos por aqui. Espero que tenham conseguido compreender como separação de misturas é cobrada no Enem. Até a próxima!